Bom, eu fiz cinema aqui na FAAP, né, em São Paulo, e, bom, né, Hollywood, Los Angeles é um sonho para qualquer um, né, que trabalha nessa área de audiovisual, né. Eu gosto de cinema, enfim, cinema japonês, cinema iraniano, cinema francês, mas gosto muito também de um bom blockbuster bacana. Então, e roteiro, principalmente o roteiro feito nos Estados Unidos é o roteiro clássico, né, e eles são mestres, né, no roteiro. Então, eu fiquei 2 anos lá, morei lá, estudei no UCLA e voltei para o Brasil e comecei a escrever. Na verdade, a primeira coisa que eu escrevi foi uma peça de teatro que eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura, isso em 2001, a peça chamada Um Outro Dia. E daí eu falei, bom, acho que agora dá para escrever, né? Eu tenho vários projetos, eu tenho 5 longas, na verdade, que eu tenho vontade que virem, né, filme, cinema, mas se não, eu também vou tentar seguir esse caminho de transformar em quadrinho, né? Porque é uma linguagem que eu gosto muito também, sou fã de quadrinho. E, na verdade, antes do filme existir, o pessoal faz storyboard, que é um quadrinho, né? É um quadrinho ainda mais rústico, né? Não tão finalizado, bem acabado, mas não deixa de ser uma linguagem narrativa visual, né? Que é a mesma coisa que o cinema. Bom, o Aurora aconteceu há 10 anos a ideia, né? Assim, a ideia de um roteiro, de uma história, vem do nada, né? Assim, então, pra mim, eu tinha uma namorada na época que ela ficava falando que eu tenho muita mancha, né? Muito sinal. E eu tive essa ideia, falei, caramba, imagina se um cara tivesse marcas de nascença que fossem exatamente iguais a uma constelação. Então, basicamente, se ele tivesse, né, esse padrão cósmico, né, o mapa dos céus impresso no corpo dele, né? E daí comecei a pesquisar para criar uma história, né, uma teoria, um enredo em torno disso, e demorou meio que 10 anos. Então, eu escrevi 4 roteiros enquanto a ideia ficava lá guardadinha. De repente me vinha mais uma coisa, eu escrevia, mexia mais um pouco, parava, daí eu escrever mesmo, sentar para escrever, em 3 meses eu escrevi. Então foi 10 anos e 3 meses, né? Mas é isso, assim, foi fermentando aquela ideia, né? Aos poucos tive que pesquisar bastante termos técnicos, né? Eu quis que é uma ficção científica, mas eu queria que ela tivesse uma verossimilhança, né? Que ela fosse baseada em coisas reais, assim. Então, pesquisei desde tratamento médico, de câncer, doença, até a parte de astronomia, enfim. Foi uma pesquisa grande. E depois, quando eu acabei de escrever o roteiro, eu falei, bom, aqui no Brasil, de repente, vai ser meio complicado fazer esse tipo de roteiro, que é uma ficção, né? Tem ação. A gente ainda não tem muita tradição desse tipo de cinema aqui no Brasil. Então eu falei, eu não quero ficar com isso na gaveta também, eu quero, né, que isso vire alguma coisa. E, poxa, quadrinho, né? Que é uma coisa que eu sempre gostei, por que não? E daí me associei com o pessoal do Instituto dos Quadrinhos, o Kleber Júnior. E poxa, eu na verdade apresentei alguns roteiros para eles, né, para o pessoal do Instituto dos Quadrinhos, e a gente acabou concordando em fazer o Aurora como o primeiro, vamos dizer assim, pelo potencial que tem, né, da ficção e de aventura e tal. Então, estou bem contente. E agora no Catarse, né? Agora a gente entrou no Catarse porque tem todo um custo, né, de pagar os artistas gráficos, né, o desenhista, o colorista, pagar a impressão, edição. Então, estou esperando que o pessoal abrace, né, a ideia, colabore e faça o Aurora se tornar realidade, hein? Bom, a história do Aurora basicamente começa com uma pergunta, assim, né? Qual seria o próximo passo da evolução humana, né? A gente sabe que o processo histórico, né? Quer dizer que milhares de anos o homem foi evoluindo. Então tinha o Homo erectus, o Homo sapiens sapiens, nós que somos os Homo sapiens sapiens. E qual seria o próximo passo, né? Então começa com essa ideia, e é basicamente um pescador, chama Rafael, um pescador de descendência portuguesa que mora nos Estados Unidos, lá na área de Massachusetts, perto de Boston, que é onde tem uma colônia portuguesa grande, e ele está pescando quando existe um fenômeno cósmico que ele presencia, e isso altera, né, altera o DNA dele, muda, que isso tudo é verdade, né, as partículas cósmicas podem alterar o nosso DNA, e aí
E ele é o protótipo desse novo homem, né? Ele acaba desenvolvendo poderes e daí o governo americano, a CIA, fica sabendo e outros departamentos mais secretos, que eu não vou falar aqui, começa a perseguir ele. Enfim, tem toda uma aventura aí bem bacana, e que chega em momentos, um final... No final, qual que seria a palavra? Apotótico, vamos dizer assim. Eu tô com muito orgulho do projeto. Se você quiser conhecer mais, então visita a página no Catarse. Lá tem vídeo falando com mais detalhes, tem já várias imagens, né? Tem páginas prontas já coloridas, tem refs assim de, né, ainda o desenho mais bruto e tal. Então dá uma conhecida, catarse.me, né? catarse.me/Aurora HQ, tá bom? Isso aí, obrigado.